E aí, gente, beleza? E aí, manda um alô aí pro pessoal. E aí, pessoal, tudo bom? Tudo bom? Olá, tudo bom? Como vai? E aí, gente, brigadão mais uma vez por ter acessado aí o nosso vídeo. Não sei que local você está nesse momento, então o nosso bom dia, boa tarde ou boa noite, independente de onde você esteja. Obrigado por permitir nós entrarmos novamente na sua casa para falarmos um pouquinho do amor de Deus, trazemos um pouquinho para você da mensagem da salvação. Então, quem somos nós? Nós somos a turma aqui do Conexão Jovem do Distrito de Caetés. Se você quer conhecer um pouquinho mais, nosso amigo Samuel aqui vai falar daqui a pouquinho de como você vai fazer para conhecer um pouquinho melhor sobre o nosso trabalho, sobre o nosso distrito, sobre a igreja a qual nós fazemos parte e por aí vai. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo um estudo todo especial sobre o livro História da Redenção. E olha, nós temos aprendido coisas maravilhosas sobre esse livro. No nosso último vídeo que você vai estar, se tiver aí no nosso canal, se não, acesse o nosso canal, se inscreva que você vai saber aí como descobrir novos vídeos, outras programações que nós fizemos, conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Nós já falamos no primeiro vídeo sobre que assunto mesmo? Nós falamos sobre A revolta, né? A revolta de Lúcifer. o primeiro capítulo da História da Redenção, sobre a revolta de Lúcifer. É isso. E Foi revolta mesmo? Foi revolta. Foi. A queda, na realidade, né? Exato. Mas queda e revolta é quase a mesma coisa. Nesse contexto é a mesma coisa. Isso aí. Pois é, nós A já queda. começamos a falar sobre o capítulo 1 do livro História da Redenção. E olha, foi muito legal, foi muito interessante, algumas informações muito boas que o Espírito Santo, obviamente, nos usou para conversar um pouquinho, passar essas informações para você. Eu espero que você tenha sido, com certeza, impactado. Se ainda não assistiu o vídeo, dá uma olhadinha lá, é um videozinho comparado a tantos outros, curto, né, de 30 a 40 minutos. Você pode dedicar aí a sua sexta-feira à noite, quando você está voltando do trabalho, ou durante o sábado, você que sabe, para assistir e comentar conosco. Mas vamos às informações principais um pouquinho aqui do nosso canal, que vai falar com a gente agora um pouquinho o Samuel e vai dar essas informações sobre o que é o nosso canal, qual é o nosso objetivo, como é que você pode acessar, conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Samuel, contigo. É o seguinte, se você quer conhecer o nosso trabalho, se você quer ver mais vídeos que a gente fez, se você quer rever como foi, ou veja, não sei se você perdeu ou se você assistiu, mas a nossa semana de oração foi toda gravada, tá lá no YouTube também. E para acessar é simples, você tá acabando de ver o endereço aí na tela, youtube.com/Conexão Jovem Caetés, perdão. E ainda tem também a nossa página no Facebook. Por lá você consegue ver tudo que estamos fazendo. facebook.com/Conexão Jovem Caetés. E dessa forma você vai ver tudo que a gente está fazendo. Agora, essa série que nós estamos começando é especial, porque nós estamos estudando e apresentando a você o livro História da Redenção. Hoje é o segundo capítulo. Se você quer ver o primeiro capítulo, como o Heródoto já mencionou agora, eu vou colocar aqui a descrição, o título desse vídeo, para ficar mais fácil de você achar. E aí você assiste esse vídeo para você se inteirar um pouco, porque talvez em algum momento aqui a gente cite o primeiro capítulo, você pode se sentir um pouco perdido, não tem problema, você pode acessar. Nós vamos colocar aqui também, vai aparecer a página do Centro Ellen White. O que é esse centro? É um site que disponibiliza todos os livros escritos por Ellen White em PDF e o áudio deles em MP3 para você escutar. Não tem tempo de ler? Tá no ônibus? Você baixa o MP3, coloca no seu tablet, no seu celular, no seu computador e escuta. Perfeito, ok? Você pode escutar qualquer livro de Ellen White. E em especial a gente pede que você leia esse, História da Redenção. Quer nos procurar? Quer saber um pouco mais sobre isso? facebook.com/Conexão Jovem e youtube.com/Conexão Jovem. É isso aí, então vamos lá. Vamos falar hoje sobre o capítulo 2 do livro História da Redenção, a Criação. E olha, ele se você analisar o livro antes, você vai perceber que é um capítulo muito pequeno e que vai permitir, na realidade, nós conversarmos muito sobre a questão da criação e explicar para você o que é criacionismo, tá? Por que é que nós cremos nisso? Não vamos aqui dar uma aula de ciência propriamente dita, mas uma coisa é certa, a gente vai falar um pouco sobre ciência, que é a essência um pouco do criacionismo, além de que nós temos um criador,
como esse capítulo 2 ele nos mostra isso. E aí, Ed, ia falar alguma coisa? Eu ia, só que eu esqueci. Tá bom, então. Mas tudo bem, pessoal. Eu me chamo Esdras. Tava meio calado, não sou mudo. E já podemos entrar no assunto do segundo capítulo? Antes vamos fazer uma breve oração. Vamos orar então, né? Oremos. Pai querido, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que tu nos deste de aprender mais sobre os teus grandes feitos. Abençoa-nos, abre nossas mentes, guia-nos, que teu Santo Espírito possa nos ajudar para aprender mais sobre ti. Esse te pedimos pelo doce nome de Jesus. Amém. Bem, pessoal, já começando o tema A Criação, que é o segundo capítulo do livro História da Redenção, ele fala, começando já pelo planejamento da Trindade em si, né? Como a ideia que eles tiveram de criar um novo mundo, de criar tudo que a gente vê hoje. E para quem leu o capítulo, e para quem que vai ter a oportunidade de ler o capítulo, vai perceber de como foi planejado a criação do mundo. E interessante também que a gente vai ver no decorrer do livro, a gente vai ver que o que Deus criou era muito mais do que hoje a gente vê. Existiam muitos mais detalhes, e aí a gente vai ver essa questão ao decorrer do vídeo. O começo do capítulo é interessante, eu queria que vocês me ajudassem a discutir esse tema, porque o escrito diz que o Pai e o Filho, ou seja, relacionando aqui a Trindade, se empenharam na grandiosa obra de planejar a criação do mundo, entende? Para bom entendedor que lê a Bíblia de bate pronto assim, não presta atenção, acha que Deus foi criando. Hoje eu vou fazer a luz. Deu na telha, né? Deu na hoje telha, cria a luz. Não foi bem assim, não é? Não foi bem assim. Vocês isso foi, pra mim foi uma certeza de algo que já passava pela minha mente. Você lia a Bíblia e aparentemente dava-se a impressão, pra um cara que passa rápido assim, de que Deus estava fazendo de qualquer jeito, mas não. Houve um planejamento. Essa questão do planejamento, ela é muito importante, porque há muitas pessoas que ainda acreditam que a sua vida ela é uma vida em vão, feita em vão, uma vida sem objetivo, uma vida sem razão. E é muito importante nós entendermos que nós temos um Criador. Essa é a premissa da Bíblia, é o axioma principal da Bíblia, que você entenda e creia que você tem um Criador. Mas não que esse Criador ele tenha feito como o que Samuel falou. Ele não foi testando, ele não foi experimentando até encontrar o nível correto, mas ele planejou como nós seríamos. Então por que todas as coisas estão do jeito que estão? Isso é um assunto para talvez o próximo episódio. Próximos capítulos vai Antes de você se fazer essa pergunta, tudo bem, se Deus criou todas as coisas, se tudo é tão perfeito, se tudo é tão simétrico, se tudo é tão proporcional, então por que o mundo ele tá desse jeito? Então isso é assunto para o nosso próximo capítulo. Mas por enquanto é importante nós sabermos que Deus ele planejou a criação. O porquê, ele é muito simples. Muito. Talvez você não acredite, mas Deus ele trabalha de forma simples, e o porquê é simples. A necessidade, talvez arrebatadora, que Deus ele tem de amar. A necessidade de ser amado de forma sincera. A necessidade de poder se relacionar com outros seres humanos, com outras pessoas, conhecer, saber o que elas pensam e ver, sentir no livre-arbítrio aquilo que elas podem fazer para demonstrar o seu amor a Deus. Então eu acredito, assim como o escrito do livro História da Redenção apresenta e a própria Bíblia Sagrada apresenta, ao dizer que Deus ele planejou, ele preparou a sua criação. Saber que ele planejou é muito importante. A sua vida, ela não é um acaso. A sua vida, ela não é um erro, ou ela não é um experimento que depois de 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes foi acertado. Você tem uma razão para viver. Deus ele planejou a sua vida. Você talvez quer saber por que a sua vida esteja desse jeito.
nessa situação difícil, ou porque você não sente determinadas coisas, ou porque algumas coisas muito difíceis estão acontecendo na sua vida. Como eu disse e repito, é assunto para um próximo episódio, para o próximo capítulo. Mas por enquanto, lembre-se, Deus, ele criou você, ele planejou cada célula, cada parte do seu tecido, cada estrutura sua, e ele demonstra isso no universo. O universo, ele basicamente é uma escrita da assinatura de Deus. Deus, ele deixou a sua assinatura no universo, melhor dizendo. Então nós podemos olhar para esse universo e ver um pouco de Deus. A gente percebe essa assinatura, né? E existe um perigo em você ir por esse caminho de que não há razão para a sua existência. E daí existe também a ideia e a certeza de que Deus nos fez, porque se a gente começa a pensar de forma diferente de que Deus não nos fez, a gente perde a razão até de viver. Perceba, a grande questão aqui passa a ser, já que você não acredita que Deus não te criou ou que você é fruto do acaso, é que a razão da sua existência passa a ser as coisas que tem aqui na Terra. Olha ao seu redor. Quantas coisas boas e quantas coisas ruins existem? Existem mais coisas boas ou ruins na sua vida que o cerca? Essa é a razão da sua existência? É isso que motiva a sua vida? Porque se você perde a noção de que existe um Deus no universo que te criou, se você começa a pensar que você é fruto do acaso, as coisas que valem a pena para a sua vida passam a ser coisas como dinheiro, poder. Perceba, essas coisas não trazem felicidade. Se eu começo a dar esse tipo de andamento à minha vida, eu perco toda a felicidade de viver. E são coisas finitas, né? Instantâneas. São coisas finitas e instantâneas que você pode receber agora e minutos depois acabou. Já era, né? Já passou. Então, sua felicidade é meio que instantânea. Do mesmo modo que pode vir rápido, ela com certeza vai rápido. Mas essa questão da assinatura de Deus é legal mencionar também que a gente pode levar em consideração que Deus é um grande artista, né? E a grande arte de Deus na nossa vida foi a criação do planeta. E como todo artista, sempre tem algo que é marcado em todas as suas criações. Eu tenho amigos que são ateus e evolucionistas, e eles usam a tese de que muitos animais têm algo parecido, como se eles tivessem evoluído, né? Assim, não sei se eu tenho propriedade para dizer comparações entre animais, porque eu não sou entendido do assunto. Mas se você parar para notar, você vê que muitos animais são muito parecidos. Eles têm características idênticas. E a teoria evolucionista utiliza essa brecha para dizer que um animal evoluiu do outro. Só que se a gente começar a ver de outra forma, de que se Deus é um artista e tudo é obra dele, então essas características são a assinatura que ele deixou em cada de uma das suas criações. Como você vê quadros antigos e assim, o pessoal olha, essa característica é de desenho, é de fulano de tal. Ah, tá vendo essa tinta a óleo? Esse modo de pintar foi de tal artista. Então a gente pode levar em consideração a criação de Deus. Tá vendo essas comparações desses animais? Sim, foi Deus que criou. Mas aí essa brecha começa a ser desvendada por fatos da ciência. Por exemplo, na arqueologia, foi encontrado há pouco tempo atrás o fóssil. Eu não lembro agora de que espécie é esse animal. Não sei se é um parente do peixe, não sei. Mas, é claro, a teoria da evolução traz que houve uma evolução em cada espécie, né? A espécie foi evoluindo, foi ganhando novas ferramentas, foi tendo mais inteligência. Mas aí, do nada, os caras acham uma só não. Essa é uma de muitas. Um fóssil de um ancestral do peixe que ele é mais evoluído do que os seus posteriores, né? Perceba, isso perdeu sentido. Exato, perde a linha de raciocínio que eles utilizam, né? E isso começa a acontecer, e isso começa a se mostrar como provas que trazem à tona uma verdade fundamental de que o nosso Deus criou o universo. Pronto, acho que agora daí a gente voltando à criação, ao planejamento de Deus, a gente vê a realização desse planejamento, que foi a criação. Seria até algo interessante a gente revisar a criação. Revisar aqui um pouco de memória. Peço que os meninos também me ajudem. Primeiro dia. Não lhe ajudar não, a gente já havia combinado previamente que Samuel iria dizer
cada dia da criação. A gente só ia perguntar pergunta e ele responde. Isso. Então ele ficou responsável para estudar, minha gente. Isso. Isso não Todos quer os dizer dias, que a gente porque não nós- saiba, isso é porque quer é dizer dever que dele. Nós não sabemos realmente, para ele não se sentir, Aí depois Ele eles não- dizem que gostam de mim. ele não se sentir. Percebe isso? Não, mas a gente gosta tanto que a gente vai lhe dar essa, Ok. grande Essa oportunidade. Então vamos lá, dando uma breve passada sobre qual é a ordem da criação, pelo menos de acordo com a Bíblia. Primeiro dia, minha gente, primeiro dia, Samuel. Samuel. Deus criou a luz. A luz. Interessante. Por que a luz? Se você olhar para o que vem depois, você começa a ter pistas disso. Então o que veio no segundo dia? No segundo dia, Deus fez a separação entre o firmamento e as águas. O que a Terra era? A Terra, ela não tinha uma forma definida. Ela era um misturado de terra, água. Ela não tinha um formato em si. No segundo dia, Deus faz essa separação. Então a gente vê o primeiro e o segundo dia como separação para o terceiro. Que foi no terceiro dia que a gente... O que foi no terceiro dia? No terceiro dia nós tivemos as plantas, toda sorte de plantas, de árvores, de vegetação Sincronizar isso aqui. que vieram. E se você presta atenção e estuda um pouquinho de biologia, as plantas, em sua grande maioria, precisam exclusivamente de luz, água e uma terra para fincar suas raízes. Se a terra tivesse misturado a água, isso não iria acontecer. Se não houvesse sol, isso não iria acontecer. Foi uma preparação para o terceiro dia. Eu sei, eu vou falar do quarto dia. Ok? O quarto dia, Samuel. O quarto dia foi criado os luzeiros, estrelas, sol, a lua, os astros, tudo que povoa o céu hoje em dia de astros e estrelas, tudo que se estudou hoje em astronomia foi criado no quarto dia. Aí tem alguém que nesse momento parou, olhou pra gente, abriu os braços e disse assim: como é que Deus ele criou a luz no primeiro dia e veio criar o sol em que quarto dia, né? Ué, como E aí, assim? como é Samuel que tá dizendo, É, Samuel. aí ele vai Tira essa esclarecer dúvida. Será que Deus isso pra pediu você. emprestado a outro sol pra iluminar? Explica isso aí. Quais são as hipóteses, pelo menos? Hipótese. A melhor é que quando você olha para o fim dos tempos, quando Deus transforma essa terra, a Bíblia diz que a luz de Deus irá iluminar a cidade santa onde eu e você iremos morar quando Jesus nos levar para Canaã celestial. Então, a gente consegue compreender que é justamente essa luz que iluminava lá no primeiro dia da criação, a própria luz divina, No primeiro, no segundo primeiro e no terceiro dia. até o quarto dia em que o sol foi criado. E o quinto dia? No quinto dia, Deus criou os animais que povoam os céus e as águas, toda sorte de peixes, toda sorte de aves, qualquer tipo delas, tudo foi criado no quinto dia. No quinto. Mas E aí no eu vou sexto? jogar uma batata quente pra vocês. Opa. Porque Pede. no sexto dia, nós tivemos os animais que povoam a terra. Então agora sim, quinto e sexto dia, nós tivemos todos os animais completos. E a pergunta é, em algum desses dias, a gente teve algum desses animais estranhos, talvez até dinossauros, não sei. Mas será que a gente consegue incluir eles em algum desses dias aí da criação? Incluir o dinossauro? Os dinossauros, eu acredito que eles vieram tanto no quinto como no sexto, né? Porque existiam feras aquáticas imensas, né? E hoje a turma encontra fósseis. E tanto nas águas quanto na terra. Acredito que eles sim foram feitos no quinto e no sexto dia. Porque a Bíblia não especifica, né? Assim, foram criados... A Bíblia não fala... Foram criados os animais dos ares, da água, exceto os dinossauros. A Bíblia não diz que foram criados. Se voa e se nada, foram criados. Eu conheço algumas pessoas que não acreditam que os dinossauros existiam. Ué, Como é que eu provo para essas pessoas que eles de fato existiam? eu acho que os próprios fósseis já provam, né? Existem evidências de que eles existiram, ok? E existem evidências de que eles realmente povoaram esta terra. E aí a gente falou da quinta e da sexta-feira. Entramos Agora no sétimo dia. Não, calma a lá. gente ainda não terminou o sexto, a não. sexta-feira. Ainda falta coisa no sexto dia. O que foi que mais aconteceu no sexto dia, Samuel? Aí eu acho que foi a parte mais interessante. O ápice Deus da criação. decidiu, com as suas próprias mãos, fazer você, a mim, Heródoto. Perceba,
Deus, com a sua própria mão, decidiu fazer um ser à sua própria imagem e semelhança, parecido com ele. Se você já se perguntou um dia com que Deus se parece, olhe no espelho. Agora, claro, tire toda a margem que o pecado levou de você. Toda a margem de feiura. Tudo que o pecado tirou de você de bom, você põe pra fora. E você vai começar a ter um vislumbre do que Deus é. Porque a Bíblia é clara em dizer que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E agora a gente percebe o amor que Deus tem para com o ser humano, como Heródoto comentou no começo. Um Deus que precisa amar. Ele tem um desejo de amar muito grande para criar um ser humano com as suas próprias mãos. E como foi criado o ser humano? Porque a gente tem a visão de que a semana da criação foram criados instantaneamente, né? Poder da palavra. E haja luz e pum, houve luz. E houve a separação das águas e separou. E que nasce a vegetação e foram crescendo. Mas o ser humano foi diferente. O ser humano houve... A gente pode chegar à concepção que na criação houve dois planejamentos. Houve o planejamento da criação e houve o planejamento da criação do ser humano. Que por ser a imagem e semelhança de Deus, lembre, não foi uma cópia. Foi uma criação da imagem e semelhança. Foi algo parecido, mas não foi uma cópia. Porque se fosse uma cópia, simplesmente que haja homem. E aí houve homem, mas não foi assim. Como é que foi, Samuel? Explica aos nossos... Deus criou o ser humano do pó da terra. Ele moldou cada parte do ser humano, cada parte do corpo humano. Deus foi moldando cada uma das partes, tá? Você percebe aí um Deus, como você falou, um artista de fato. Perceba, olhe agora para toda a perfeição do seu corpo, tudo aquilo de impressionante que o seu corpo faz. Existem alguns estudos que dizem que as células conseguem trocar entre si sinais elétricos da ordem de 1000 bits por segundo. Perceba, 1 kbyte por segundo. Elas conseguem trocar de informação através de sinais elétricos. Você tem um cérebro que ele faz tudo o que você faz hoje. Olha para os grandes homens da ciência. Eles basicamente usaram pouco menos que a metade do seu cérebro. Olhe para o que o ser humano... Muito menos do que isso. Muito menos do que a metade. Eu não sei, vocês me corrigem, mas parece que Einstein só usou 10%, não foi? Do cérebro dele. Há esse dito por aí, né? Sim. Que Einstein só usou 10% da sua capacidade mental. Eu acho que não uso nem 5%. E eu aconselho a pessoa que nos assiste a pesquisar sobre mecanismos complexos, como por exemplo a visão, né? Pesquisar aquilo que acontece no seu corpo, todos os processos, a respiração, a troca de ar, a forma como os seus neurônios trabalham. Perceba, tudo isso foi criado e foi moldado por Deus no sexto dia, com a sua própria mão. Essa perfeição talvez tenha a maior assinatura de todas, né? O universo tem a assinatura de Deus, a criação tem a assinatura de Deus, mas o ser humano não é só uma rúbrica, é a própria assinatura. Foi uma cópia, né? Exato. Foi uma criação. A gente começa a ver na criação, mas a criação tem mais pontos que apontam para Deus. A criação acaba no sexto dia, Heródoto? Negativo. Não, a criação chega até o sétimo dia e nesse momento Deus, ele, ao encerrar o sétimo dia, no sétimo dia sua criação, ele... Cada pedacinho, na realidade, no final de um dia de criação, tem uma expressão que eu acho legal a gente mencionar aqui, em que Deus, ele olhou para sua criação e disse Deus que era tudo bom, né? E no finalzinho ele chega lá e diz que eis que é tudo muito bom. Tudo foi feito por Deus, para Deus, e foi feito por meio dele. No sétimo dia, Deus, ele celebrou a sua criação, trazendo assim o dia de descanso. E assim se encerra praticamente essa grande, a gente pode chamar do grande fenômeno, né, da criação, onde Deus, ele empreendeu o seu grandioso poder, demonstrando assim seu maravilhoso amor, criando seres diversos, cada um com um pensamento distinto, melhor dizendo, cada um com uma forma, um tamanho diferente, todos esses com o único objetivo, melhor dizendo, de louvar ao nosso Criador. Existem algumas passagens aqui, minha gente, que eu queria discutir com vocês, algumas passagens do livro, e daí a gente já fazer uma discussão. Opa, vamos lá. Um pouco mais adiante. Discussão, Vamos embora. A discussão no bom sentido. Vou começar aqui a puxar cabelo, a se bater. Puxar cabelo não.
Porque Samuel vai ficar chateado. Eu? Tá Sempre meio eu, cara. por ali. Sempre eu. Tem uma passagenzinha do livro, justamente que fala sobre a criação da Terra ainda, e por isso nós vamos voltar um pouquinho. Se você tiver com o livro em mãos, você vai perceber que o livro é bem curtinho, esse capítulo, e nos dá tempo para fazer uma discussão mais ampla. Valeu, Samuel. Uma discussão mais ampla sobre a questão da criação. Aí tem um trechinho lá que me chamou muito a atenção e... sei lá, eu me identifico muito com esse tipo de trecho. Garanto que os meninos aqui também se identificam. E você talvez se identifique com algum algum trecho que eu vou ler aqui, tá? Aí diz assim, sobre a criação. A terra não era uma extensa planície, mas a monotonia do cenário era quebrada por montanhas e colinas, não altas e abruptas como hoje são, mas de formas regulares e belas. Uma parte que eu grifei aqui, que daqui a pouco eu vou comentar um pouco sobre isso, é sobre essa questão das formas regulares. Eu acho que nenhum artista ainda conseguiu conceber o que seria uma montanha de forma regular. É difícil imaginar, porque até então a gente imagina uma montanha, tudo bem, mas a escritora diz que na época, depois que tudo foi criado, elas não eram tão altas e abruptas como elas são hoje, mas que elas possuíam formas regulares. E para mim, essa palavra regular tem uma aplicação importante. Qual é? Eu chego já. Calma, jovem. Calma, apressadinho, calma, apressadinho. jovem. Ele falou, eu quero saber. Aí tem outros trechos aqui que se aplicam também, que é o seguinte. Eu tô me sentindo nervoso, Samuel, agora. Ok. Tá agoniado, tá agoniado. As águas, outro trecho, né? As águas estavam distribuídas de forma regular. Regular. Também Regular, outra vez. regularmente, né? Outra vez, né? Outra vez, nesse mesmo capítulo. Outro detalhe, ao sair Adão das mãos do Criador, era de nobre estatura e perfeita simetria. Olha lá, simetria, essa palavra pra mim tem um valor muito importante, que eu já vou dizer, Samuel. Tenha calma. Ei. Além de simetria, ele disse que a mulher, o homem e a mulher, eles eram bem proporcionais, os seus membros. E no caso da mulher, ela era bem nobre, a sua estatura, de perfeita simetria e cheia de beleza. Então são 3 palavras aqui que eu queria comentar, né? Abrir aqui o comentário, que é a ideia do regular, a ideia da simetria e a ideia da proporcionalidade. Pra Matemática mim, aí? tem, cara. Pior que tem, já pensou? Deus Queremos é lembrar. Peraí. Queremos Você ia se lembrar que levantando Heródoto agora, mas ele é professor de matemática. Não se levante agora, ninguém vai começar a falar de matemática Calma, desesperadamente agora. Não mude pro outro vídeo. Calma, nós não vamos fazer isso. Mas assim, pra mim, existem coisas que... Sabe, tem uma coisa especial. Você que acredita em Deus, nesse momento, assim como meus amigos aqui também. Sim. Sempre tem uma coisa que chama maior atenção em você, que faz você ter uma crença toda especial em Deus. Algumas pessoas conheceram Deus em primeiro lugar por meio do evangelho, outras pessoas conheceram de causa de outras formas música, diferentes, por causa de música. música, ouviram música, se apaixonaram por alguma melodia. E assim, eu me apaixonei muito por Deus e eu me apaixono muito por Ele ainda hoje, quando eu percebo que Deus, ele é um grande, como é que eu posso dizer, um grande geômetra. Ele é um grande matemático para mim. E por quê? Não dessa matemática que você vê aí, se assustou na escola por algum motivo, não sei. Mas toda essa perfeição, essa simetria, essa regularidade. Dentre alguns exemplos que eu trouxe aqui, eu queria comentar alguns. Não vou comentar tudo agora, porque eu quero que meus amigos falem também aqui dos exemplos, daquilo que impactou a vida deles em algum momento. Mas tem um aqui que eu queria comentar para vocês, que é o que me fascina muito. Nesse momento, Samuel, tá certo? Que é o nosso editor-chefe, diretor distrital. Ele é praticamente tudo, pelo menos por aqui. Então, Fora daqui ele não é nada. daquilo que nós não vamos fazer, ele é o que então assume. quer dizer que eu sou isso, né? Não, necessariamente. Ah, tá. Mas aí ele vai ficar encarregado de mostrar pra você aí uma imagem, tá certo? De uma das coisas mais impactantes que existem na matemática, que é uma constante chamada também de número, chamada de um número π.
Então ele vai colocar essa imagem aí. Você talvez não precise nem da imagem para lembrar-se de como o número, a constante π, ela talvez tenha aterrorizado você em sala de aula. Mas a questão é que, ao invés de aterrorizar, eu quero trazer para você algumas informações importantes sobre o π. O π, ele surge, basicamente, tem vários surgimentos dele. Mas a questão principal é a geometria. A matemática formal, ela surge a partir, basicamente, da geometria. Eu não vou me estender muito sobre isso, mas vou dizer a você apenas a definição do que é o número π. E meus amigos aqui vão me ajudar. O que é a definição do número π? Você imagina uma circunferência. Não tem nada aqui que possa nos ajudar. Eu deveria ter lembrado disso, mas não lembrei. Trazer alguma superfície redonda. A tecnologia vai te ajudar. Pronto, vai explicando. Nesse momento, Círculo Samuel apareça. está encarregado novamente de colocar vai explicando. um círculo. A tecnologia resolve. Uma Isso. circunferência, melhor dizendo, na sua frente. Circunferência ou círculo? Para o exemplo não tem problema. Pode Ok. ser uma circunferência ou círculo. Ok. E haja circunferência. Ok, pronto. Nesse momento, então já deve ter aparecido aí. O círculo, a circunferência, melhor dizendo, ela tem dois elementos importantes, que é o diâmetro e o seu comprimento. Se você pegar o valor do diâmetro de qualquer, e escreva isso que eu estou lhe dizendo, tá? Qualquer, não importa se é de uma tampinha de uma garrafa até a circunferência de um planeta. Se você pegar o diâmetro dela e dividir, na realidade, se você pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro, Isso. você vai encontrar o valor do número π. Não exatamente, mas você vai encontrar um número bem próximo daquele que você já é acostumado, que é o número 3,14. Se você pegar o comprimento dela e dividir, o comprimento que é justamente a parte de fora, o entorno dela, e dividir pelo diâmetro, que é justamente a linha que passa pelo centro da circunferência, você vai ter o número 3,14. Tá, beleza, mas isso aí eu aprendi na escola. Você vai ter um número muito próximo, sabendo que esse número ele tem aproximações, sabe, é um número infinito, é um número que nós em matemática chamamos ele de número transcendente, porque ele não encontra nenhum valor, nenhuma equação que deu um resultado específico para esse número. Uma explicaçãozinha mais técnica, mas nós vamos nos estender até aqui, pelo menos. Beleza, você já sabe disso, mas o que é importante disso? Beleza, como é que veio a criação da geometria? É Boa importante pergunta. você imaginar e entender que a geometria lá da antiguidade, da Grécia e por aí vai, principalmente com o carinha lá chamado Euclides de Alexandria, que é o grande expoente da geometria, o grande organizador da geometria, os grandes geômetras da época se baseavam em figuras vistas da natureza. Então, prismas, pirâmides, figuras cúbicas em alguns elementos minerais, por exemplo, e principalmente a ideia de circunferência, que foi tirada pela primeira vez do céu. Você talvez não sabe, mas a lua que você vê hoje, que você sabe que é um corpo redondo, que é uma esfera, antigamente se achava que ela era apenas um círculo achatado de prata. Então, a ideia de círculo, ela vem justamente das imagens de alguns planetas e de alguns satélites, como a Lua, por exemplo. Então, veja, mesmo se você pegar a circunferência da Lua, dividir pelo seu diâmetro, que número você vai encontrar? Um número próximo, muito próximo de 3,14. Se você pegar a imagem de um planeta qualquer, não importa. Mas ele é ligeiramente achatado nos polos, como a Terra, por exemplo. É ínfimo com relação a essa divisão. Se você fizer, você vai encontrar essa constante. Isso me fascina particularmente, porque eu vejo uma constante que ela é pré-determinada. Antes de nós estarmos aqui, os planetas em si eles já existiam, houve a sua formação, a física explica um pouco sobre isso, sobre o porquê de os corpos eles serem redondos, porque eles têm uma forma, se eu não me engano a explicação é essa, me desculpem se eu cometi algum erro, mas a explicação é que eles só são redondos porque a forma, a energia deles ela é melhor comportada se eles forem numa forma redonda. Alcançam uma estabilidade melhor. Ele tem mais estabilidade. Então os planetas em si eles não têm essa forma
meus queridos, por acaso. Agora, o que me chama a atenção e que literalmente me arrepia quando eu vejo essa relação nos números é justamente uma assinatura que está numa forma geométrica que não foi criada pelo homem. Aí muitos dos meus professores na época diziam o seguinte: olha, matemática é algo criado pelo homem. Quer dizer, foi algo criado única e exclusivamente pelo homem. Tudo bem, mas só que como é que eu explico uma constante que em tese que deveria ser criado pelo homem, se o círculo foi criado pelo homem, como é que ele me criou uma figura cuja constante ele não tem poder de manipulação nenhuma? Independente de qualquer coisa, a constante π estará lá. Independente de qualquer... Obviamente, tem que ser uma forma da linha de uma circunferência. E se você pegar lá as principais fórmulas, né, de uma esfera, de uma superfície esférica, de um círculo ou de uma circunferência, o π estará lá. Ele é uma constante fundamental para esse tipo de imagem. É isso que me fascina. É uma das coisas que me fascina, principalmente nessa questão da geometria, e que me mostra, pelo menos um pouquinho do toque de um criador que deixou ali um pouquinho da sua assinatura digital, para que nós pudéssemos perceber. É engraçado essa visão. Para você que não manja muito de matemática, que nem eu, que um é engenheiro e outro é professor de matemática, eu meio que viajei. É a mesma coisa assim, quem criou a matemática foi o homem. Mas se essa constante já existia, então é meio que foi descoberta pelo homem. Ah, aí sim. Você pensa que não, tudo bem, existia ali a circunferência, a esfera, tudo bem, mas antes de nós pisarmos nessa antes de nós pisarmos aqui nessa Terra, quer dizer, os planetas já estavam aí. Já eram redondos. Já eram assim. O Sol, por mais que seja uma estrela gasosa, né, está em constante combustão ali, mas ele tem a forma, pelo menos uma forma ligeiramente aparentando uma esfera, né? Nós não estamos com nossos olhos muito próximos, mas dá para ter essa ideia. Então, tudo isso estava presente lá, né? Tudo isso estava lá, bem presente, bem fundamentado. Provavelmente eu falei no início sobre a questão do criacionismo, né? E o criacionismo ele está bem relacionado com uma questãozinha chamada de princípio antrópico. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O que é criacionismo? Eu acho que a definição ela é muito simples, né? Sim, não tem muito segredo. Criacionismo é algo que foi criado. Eu digo que é muito simples, Por aí você silêncio. fica olhando É a pro crença, outro assim. calma, é a crença de que a criação do mundo teve um ser superior à frente foi dela. Criado. O mundo foi criado, não surgiu do nada. Ele não evoluiu, ele foi criado. Algo criado. Além disso, a questão do princípio antrópico. Sim. Né? Como a gente não combinou antes, eu não vou perguntar a vocês o que é. É melhor. Quer que eu pergunte? Não. Muito bom, professor. Pronto. Então, assim, mas é um conceito simples, eu também aprendi ele agora há pouco, mas é interessante. Basicamente, eu não vou entrar muito pelo lado técnico, porque nem eu sei, então eu não vou me ser enxerido, vamos assim dizer. Mas o princípio antrópico, ele baseia-se na ideia de que todas as condições que existem ao nosso redor, elas não foram simplesmente um acaso da nossa existência, mas elas existem porque nós estamos para meio que como se fosse a nossa casa, vamos assim dizer, uma casa preparada para nós. Isso. Então, todas as condições que aqui existem, elas existem para comportar vida. E a gente vê a prova disso na criação, né? Isso. Pela sequência dos dias. A gente vê que Samuel, no início do vídeo, explicou da luz, da água, das plantas. E, por último, entre aspas, o homem. E após o homem, o sábado. Que é bom especificar. A gente chega à concepção de que no sétimo dia não foi criado nada. Foi criado um dia. Que é algo que é meio engraçado, né? Nos outros dias foi criado o dia e foi criado algo, né? Algo especial para o homem, para a vivência do homem. E após o homem, que foi o sábado, foi criado simplesmente o dia. E se a gente for parar para pensar, a gente vê que também é especial para o homem, foi criado para o homem. Foi feito para que ele possa ter um momento especial.
Foi criado para ele ter esse momento especial. É bom a gente falar sobre o sétimo dia. Samuel, o que foi criado no sétimo dia, Samuel? No sétimo dia, a Bíblia diz que Deus abençoou, santificou e descansou. Deus criou um dia para santificação e a adoração. Bíblia, é porque a Bíblia, quando traz o tema santificação, ela tem uma tradução direta para isso, um significado direto, separar. Na Bíblia, santificar significa separar, né? Deus separa um dia para fazer o quê? Aquilo que ele mesmo fez, descansar. Será que Deus precisava ter descansado? Não. Não. Isso eu tenho certeza que não. Mas mesmo assim esse dia foi criado. O segundo capítulo do livro História da Redenção não trata esse tema de forma direta, mas trata sobre ele no sentido em que quando ele começa a falar sobre Adão e Eva, ele diz que eles estavam constantemente em contato com o seu Criador, né? E isso no sábado. Eles estavam constantemente aprendendo diretamente com a presença de Deus ali no jardim do Éden. Isso é fantástico, porque você aprender diretamente com Deus deve ser algo fantástico mesmo. Coisas que aconteciam ao redor dele, que eles não entendiam. A luz, a noite, o dia, dias quentes, o calor. Coisas que eles estavam aprendendo com o próprio Deus. O Heródoto aqui trouxe o número pi, mas isso foi uma descoberta quando você olhava para a natureza. Eu imagino eles olhando a natureza. Eu imagino eles começando a absorver tudo aquilo ali e ficando maravilhado com isso. E não só vendo, mas aprendendo com quem criou. É aí que é espetacular. Bom, vamos fazer uma brincadeira rápido pra Opa. fazer uma curiosidade. Vê Vamos só. brincar. A brincadeira é a seguinte: vocês têm que olhar pra tela, não podem olhar pra minha anotação aqui, que aqui é que tá a fila. Não é tão pra tela assim, tá? O pessoal se assusta. Vê só, eu vou citar pra vocês uma sequência e vou Pode olhar perguntar- pro caderninho não, e vou Samuel. perguntar Olhar pra tela. A soma dessa sequência. Ixi, cara. É muito simples. Eu vou dizer, por exemplo, 2 números e você me dizem o resultado da soma deles. Você Bota. é formado em ciências contábeis, você tem que Quem acertar. conta aqui é você. Rapaz. Então vamos lá? Olha, Tá pronto? Vamos lá. Vamos lá. Você Eu- daí também acompanha a gente. eu não bom? estou mais, Isso porque aí- faz parte de uma curiosidade interessante sobre a nossa natureza. Somar, também. né? Você Vamos lá, colocou vamos um peso sobre as Vou minhas citar costas. 2 números. Vamos 0 lá. e 1. 1, Ok. 1 e 1. 2, 1 e 2. 3, 2 e 3. 5, 3 e 5. 8, 5 e 8. 13, 13, 8 e 13. 21, 20, 21, Tá acontecendo, minha gente. 21. 8 e 13, 21. 21. Vamos Acho que é embora. isso mesmo. 21 e 13. 34. 21 e 34. Ai, 55. 55. 34 e 55. 34 e 55. Sim. 89. 80. Tá bom, vamos parar por aí. É, por Vamos parar favor, pelo cara. 89 aqui. Agora Minha só, gente, só essa falaram a brincadeira- minha formação, ele é engenheiro. É bom mencionar isso aí. É, tá. Engenheiro resolve problema, não faz conta de soma. Senhores, calma, senhores. Isso é só uma soma. Veja, essa brincadeirinha que nós fizemos aqui agora, ela faz parte de uma sequência que pega os números anteriores ao que você citou e soma sempre com o seu resultado. Por exemplo, no início eu citei 0 e 1. Então eles somaram 0 mais 1 e chegaram a 1. Então os 3 primeiros números da sequência seriam 0, 1, 1. Aí pega 1 e 1. Aí eles somaram, chegaram em 2. 2. Aí outro número da sequência, 2. Aí foi fazendo assim sucessivamente. 2 e 3, aí 5, 3 e 5, 8. Os números dessa sequência são 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 e por aí vai, se minhas continhas aqui não estiverem erradas. Essa sequência, ela foi descoberta pela primeira vez por um senhor chamado Fibonacci, tá? Também chamado cujo primeiro nome era Leonardo. Essa sequência ela tem algumas coisas muito interessantes. Foi uma brincadeirinha aqui que nós fizemos, tal, tudo bem, mas vamos para a geometria novamente. Samuel, nesse momento, vai mostrar para vocês aí na tela 2 esqueminhas. Que haja O primeiro esquema. desse esquema, pronto, agora, nesse momento, um pequeno esquema dessa sequência, tá bom? Mostrado na forma geométrica.
Você vai perceber que essa sequência na forma geométrica, ela é basicamente o seguinte: você pega esse 1 que eles citaram no início mesmo e coloca como um quadradinho de lado 1. Aí depois junta 2 quadradinhos de lado 1, forma um quadrado maior de lado, o lado, né, de um outro quadrado 2. Aí se você junta o lado 2 com o lado 1 do outro quadrado, você tem o lado 3. Aí já vai para outro quadrado. Quando a imagem aparecer, vai ficar mais interessante. O legal é o resultado dessa imagem. Você percebe que dá a ideia de uma pequena espiral que vai se prolongando infinitamente se você for formando a soma desses números de forma ininterrupta. E daí, você pergunta, e daí é que o Samuel vai te mostrar uma outra imagem agora. De outra imagem. Nesse momento, um pequeno caracol apresentado aí. Sabe esse caracolzinho que você viu aí? O crescimento da concha dele, pasme você, o crescimento dele é na mesma proporção dessa sequência. Massa isso, né não? É o mesmo crescimento dele, desde pequenininho. Se ele pudesse crescer infinitamente, ele cresceria nessa mesma proporção, na proporção de crescimento. Quer dizer, o primeiro espacinho dele, o segundo espaço é equivalente à soma com relação ao anterior e assim sucessivamente. Então, esse exemplo específico está mostrado aí. Mais uma maravilha da natureza, mais uma proporção. Essa proporção também, só rapidinho, ela dá origem a um número áureo, chamado de número Φ, ou número de ouro. Sim. Que a maioria, você que é arquiteto, você que é artista, sabe que algumas figuras, algumas imagens, como o Partenon, por exemplo, lá na Grécia, ele foi trabalhado justamente nessa razão áurea, por ser considerado por alguns artistas uma razão que é agradável aos olhos, apta à simetria. Caras, isso é fantástico. Isso você é fantástico. Me desculpe, mas... Agora, não, mas é fantástico. Pra você que é contador, não entendeu nada. Me explica também que eu não entendo muito bem. Não, peraí, você vai me fazer uma pergunta que a gente não combinou, é não, arriscado não eu vou. passar vergonha, então eu vou me retirar. Não vou, porque... Obrigado. Não vou. As abelhas têm uma precisão interessante. Ufa, foi uma ponte, então. Isso. Nós já víamos, né? Isso. Não, sério, Samuel? Foi qual a sua combinado, dúvida? foi combinado. Qual a sua dúvida, Samuel? Que eu não sabia. Samuel. Quando as abelhas formam aquilo ali, aquilo existe alguma razão ali para aquilo? Existe uma certa perfeição. Você tá falando dos favos. Os favos. Favos de mel. Pede pra mostrar a imagem aí. Haja favo de mel. Aí, ó. Tá vendo que tem várias formas de 6 lados aí? Hexágonos. São hexágonos, né? Ali na realidade são prismas hexagonais retos, né? Gostasse? Pra você que não sabia, Isso não vivendo e significa aprendendo. nada. Eu decorei isso de algum lugar. treinou a semana toda. Treinei a semana inteira. Gente, por que é legal a gente mencionar essa questão das abelhinhas lá? Eu não vou dizer a vocês que, porque as abelhas sabiam o que deveriam fazer e tal. Eu vou dizer a vocês o que um pouquinho da ciência e de algumas pesquisas matemáticas elas trazem. Que aquela forma que as abelhas elas fazem, essa forma hexagonal, tudo bonitinho, ela tem algumas coisas interessantes. A primeira delas é que se eles fizessem uma outra forma, como um cilindro, vamos imaginar que fosse um pequeno cilindro, elas gastariam, mas eu não sei qual é o nome do produto que elas usam. Eu vou chutar aqui dizendo que é cera, que é para formar em volta. Eu vou chutar. Sim. Se não for, me desculpe. Não me xingue Deve no ser comentário. o própolis, né? Ele já Não, O própolis. eu não sei se é Não, o própolis. acho que não. Mas é uma espécie de resina, uma espécie de cera que eles utilizam para comportar o mel. Então, você pode ajudar a gente aí também dizendo o que é que significa. Ele poderia usar, por exemplo, um cilindro. Mas geometricamente falando, se ele usasse o cilindro, um ao lado do outro, haveriam espaços entre esses cilindros que não seriam utilizados. Em outras palavras, eles gastariam mais para formar o local onde eles colocariam o mel. Sim. Do que o mel em si. Ia perder espaço dentro da colmeia. A figura que Samuel vai mostrar agora também, Haja de novo. aí ele vai mostrar um esquema
justamente desses pequenos hexágonos encaixados. Você percebe que não há espaçamento entre eles. Eles são geometricamente viáveis para qualquer produção. Logística perfeita. Mas as abelhas fizeram curso de engenharia para fazer isso, não? Já pensou? Oh, Quer dizer, engenharia o produto, de produção ali. Você calcula quando trabalha com geometria espacial uma coisinha chamada de área de superfície. Então a área da superfície do prisma, desse tipo de prisma, ele não, nesse caso, não contém lá a coberta dele, né? A tampinha. Então, se você fizer alguns cálculos um pouquinho mais minuciosos, você vai perceber que outras imagens gastariam um pouquinho mais. Você gastaria mais produto, né, para comportar uma determinada quantidade de mel. No caso, as abelhas, que me parecem ter feito cursinho, elas gastam menos material, elas otimizam a produção para gastar uma certa quantidade de mel e diminuir a produção desses cubinhos que eles utilizam. Cubinhos não, né? Hexágono. Prismas hexagonais. Desses pequenos Prismas aí, hexagonais. tá certo? Prismas hexagonais, eu Como é aprendi. reto? Oi? É prisma É reto, hexagonal. né? Porque tem reto. o ângulo reto lá. Eu aprendi. Eu também. Beleza? Então, isso é muito legal, muito bonito. Por quê? Porque como entender a inteligência das abelhas até esse ponto? Quer dizer, você pode ter várias opções, eu respeito a sua oposição, mas eu acredito piamente no seguinte, que um dia desses descobrimos um pouco sobre a logística, sobre a questão dos valores otimizados, etc e tal, lá do cálculo. As abelhas, elas Custo, já né? Porque isso conheciam. aí é custo-benefício que elas fazem nos favozinhos, né? As abelhas, elas já sabiam disso. Então, mais uma coisa para nós nos maravilharmos com a natureza. E olha, a gente poderia ficar conversando muito aqui sobre a questão das maravilhas, né, da natureza, sobre a assinatura de um criador em toda essa natureza maravilhosa que Deus fez para cada um de nós, tá? Então, mais algum adendo a fazer aí, minha gente? Eu acredito que a pessoa que nos assistiu e que se interessou por isso, pesquise sobre isso também. Ela precise Veja, tem muito site bom, site que traz notícias seguras, notícias que você pode dar confiança mesmo, tá? Eu já citei dois. E a gente vai ajudar, Samuel, vai preencher de site na descrição. É criacionismo.com.br, arqueologia.criacionismo.com.br. São sites que trazem notícias diárias sobre isso, evidências científicas. O blog daquele arqueólogo Rodrigo Silva. Rodrigo Silva. Deixa eu só, já que a gente tá falando um pouquinho sobre dicas de leitura, deixa eu fazer Sim. dar uma dica pra vocês. Manda. Uma dica bem interessante, porque assim, nós aqui somos uma comunidade cristã, mas necessariamente nós não vamos indicar apenas os nossos materiais para você fazer uma leitura. A nossa, pelo menos a posição que nós queremos passar para vocês é o seguinte: estude, leia, independente de qual seja a fonte, e tire as suas conclusões. Eu quero indicar um livro para você, um livro muito bonito, que eu já li há algum tempo atrás. Vai parecer uma dica muito estranha. Eu sei que você vai franzir a testa e dizer que dica é essa? Mas há algum tempo eu tenho lido alguns livros do professor Marcelo Gleiser. O professor Marcelo Gleiser, ele não é cristão, ele, muito pelo contrário, ele é ateu, mas ele é muito voltado à questão da cosmologia. E ele é um exímio pesquisador com relação à questão da criação do universo. Por mais que o posicionamento dele não seja igual ao nosso com relação a de que há um criador e de que esse criador é o Deus de Israel como nós acreditamos, as pesquisas científicas que ele traz à tona em seus livros é uma pesquisa muito pura, é uma pesquisa confiável, e por mais que a ideologia dele seja diferente da nossa, se você analisar apenas a pesquisa de forma pura, numa análise científica, você vai perceber que muitos acontecimentos no momento da criação, no que se fala lá quando se estuda a cosmologia propriamente dita, tem um toque muito específico, muito simétrico, muito padronizado, e é tudo muito bonito. Alguns livros que eu poderia... aquela concepção de muita coincidência. Muita coincidência.
Infelizmente, não sei, o professor Marcelo Gleisi, ele não enxerga por essa ótica, ele como um grande cientista que é, mas ele traz uma pesquisa de uma forma tão pura, de uma forma tão científica, que vale a pena você ler, vale a pena você analisar. Eu já li livros como A Dança do Universo, por exemplo, um livrinho pela editora Companhia das Letras, é um livro muito bom, que conta a história da cosmologia, até mesmo das religiões. Ele faz uma crítica bem ferrenha com relação à religião, mas eu acho isso legal. Eu acho legal você pensar, eu acho legal você ouvir todas as opiniões, e é um livro muito bom. Ele traz alguns aspectos científicos muito importantes. Eu acho legal você fazer uma leitura crítica, uma leitura interpretativa desse livro, um livro muito bom. Ótimo. Ed, dica de leitura. Hein? Você me pegou, cara. Bom, não fui eu ultimamente eu não tô lendo muito livro científico. Estou vendo planilha e fechamento de balanço. Mas fica essas dicas aí pro pessoal, Ed. Livros muito bons. A gente... Você vai achar... Eu acho sempre importante, Samuel, a gente conversar com o nosso espectador sobre uma coisa importante. Você está vendo aqui, sempre quando nós conversamos, três curiosos, na realidade, com relação à questão da ciência. E nós gostamos muito de falar sobre isso. Talvez seja a última vez, né, que nós vamos falar, pelo menos por enquanto, falar sobre isso, que depois nós a gente vai tocar nesse assunto diretamente, né? Voltar a falar novamente sobre a questão da teologia. Mas é um assunto que particularmente me chama muito a atenção. Eu sei que chama a atenção aqui dos meninos e que faz uma diferença muito grande na minha vida espiritual. E você nos vê aqui indicando muitos livros. Samuel indicou livros específicos assim da denominação que nós seguimos. Eu indiquei um livro totalmente distinto. E eu não quero que, por favor, você não se assuste com nossas indicações, porque assim, é muito importante que você tenha um olhar muito carinhoso para todas as opiniões e que você esteja verdadeiramente arraigado naquilo que é verdadeiro. Você esteja convicto, né? Convicto Exato, no que você crê. Posso chegar para você, por exemplo, indicar: não leia o livro do professor fulano porque ele não é religioso. De forma alguma. Você precisa avaliar todas as posições, reter aquilo que é bom, utilizar o método científico, tá bom? Para poder fazer a separação daquilo que é pesquisa científica, daquilo que não é, daquilo que é informação coerente, daquilo que não é. Por isso que eu indico. Para mim, eu tenho uma admiração específica por alguns professores, inclusive o Marcelo Gleisi, por exemplo. Por mais que ele não concorde com as minhas opiniões e ele não concorde muito com relação à religião e ao cristianismo, o método científico dele é um método muito bom, e que chega naquele momento em que ele questiona sobre a questão da coincidência, né? Ele não vai além, por exemplo, na questão da religião. E é nesse ponto que nós precisamos estudar e nos maravilhar. A cosmologia, parte da ciência da qual ele é especialista, por exemplo, é a parte que estuda justamente sobre os fenômenos da criação, né? Olha, pega o nosso olhar e volta um pouquinho para trás, para aquilo que é chamado de Big Bang e de todos os efeitos causados ali, todas as reações. E mostrar em cada questão específica, em cada reação química, a cada momento, tudo que foi muito bem encaixado, muito bem especificamente simétrico para a nossa criação. Então por isso que nós indicamos, tá certo? Para que você não fique aí na dúvida, dizendo: não, ele vai citar um livro que não tem nada a ver com a religião. Ele é ateu, herege. Então, não faz isso, cara. Então, eu tenho um carinho muito especial pelas pessoas que sentem dúvida. Sim. Eu já senti e ainda sinto. Não sou tão perfeito como você talvez suponha imaginar. Mas sentir dúvida é importante. Deus, ele está de coração aberto para ouvir as nossas preces, as nossas palavras. E nós temos que conhecer todos os corações, conhecer todas as pessoas, não com pena, tá certo? Porque eles não são imperfeitos ou coisa desse tipo para que nós sintamos pena deles, não é isso. Mas que nós tenhamos um patamar realmente igualitário para poder conversar e pelo menos ter a humildade de querer compreender o que aquele outro coração, aquela outra mente, ela tá sentindo. É isso aí, dado o recado. E aí, já a gente fazendo as considerações finais aqui, isso é importante, porque talvez você que esteja nos assistindo esteja cansado da sua rotina, esteja cansado de
tem uma rotina pesada, cansativa e Acordar, talvez trabalhar, dormir. sim, e esteja até cansado dessa rotina, esteja querendo mudar, esteja tão ligado a ela que não é um privilégio seu querer se desconectar desse mundo. Não é um privilégio seu, todos temos afazeres. Nós também não queremos que você se desconecte de tudo e fique inerte ao que está acontecendo ao seu redor. Nós queremos te oferecer uma saída. Por isso, se você já percebeu que está na hora de reiniciar, por que não reiniciar da forma correta? É hora de se conectar. Nós vamos agora fazer uma oração por você, né? Você, além de tudo isso, você tem coisas na sua vida que podem te deixar triste. Além de todas essas dúvidas que você possa ter, existem dúvidas relacionadas ao seu relacionamento em casa, com seus vizinhos, ou tudo o que está acontecendo ao seu redor. Mas nós cremos num Deus que, com o mesmo poder que criou tudo isso que você escutou durante todo esse vídeo, tem poder para transformar a tua vida. Nós só queremos que você fique conectado com Ele. E a hora de se conectar é agora. Ele convida você para isso. Nós vamos agora fazer uma oração, mas queremos manter contato com você. Você tem o Facebook, o YouTube, os endereços estão aparecendo aqui mais uma vez para você deixar o seu recado, dizer o que você achou sobre esse vídeo, dar sua opinião. Se você tem alguma ideia de tópico para ser tratado aqui, deixe lá, interaja conosco. Nós queremos colocar a sua ideia em prática. Deixa a sua opinião, diga o que você achou, dê um curtir aqui, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Favoritar também. Favorite esse vídeo no YouTube. Sempre quis falar isso, ok? Então diga mais, diga de novo. Favorite esse vídeo. Você pode ir mais além. Você não precisa só ficar nos assistindo. Então estude, procure por essas fontes. A verdade, ela liberta. Isso é uma verdade bíblica. A verdade liberta. Procure por esta verdade. Estude. E divulgue isso, compartilhe conosco a sua opinião. A gente está de braços abertos para te ouvir e conversar com você sempre que você quiser. Pessoal, mais algum recado para o nosso ouvinte? Sem mais delongas, né? É isso. Isso aí. Próximo vídeo nós vamos falar sobre... E aí? Sobre as consequências da rebelião de Satanás no céu. As consequências, mais especificamente, as consequências aqui na Terra. Consequências da rebelião, capítulo 3. Capítulo 3. E esse assunto tem assunto, né? Nossa, tem assunto. A gente vai ter... Sabe aquela pergunta que nós fizemos no início sobre, tudo bem, se a criação é perfeita, tudo mais, então por que estão acontecendo todas essas coisas aqui? Então muita coisa vai ser respondida aí na próxima vai ser bom semana. Se você quiser tirar essa dúvida, leia o capítulo 3 do livro de História da Redenção. Assista ao próximo vídeo, né? Se concordar com a gente, ótimo. Isso. Se não concordar, melhor ainda, escreva aí. Manda diga o que pra acha. gente a dúvida. Só não pergunta. nos xingue porque nós somos sensíveis. A gente chora. Não chorar nem tanto. Chora não. A gente vai ficar pranteando tudo mais. Faz uma oração agora pra gente fechar aqui o nosso momento. Vamos fazer oração. Pai querido, te agradecemos, Senhor, pelas instruções que recebemos hoje. Te agradecemos pelos comentários, pelo aprendizado. E te pedimos, ó Pai, que Tu nos ajude nessa caminhada. Temos muito a aprender, Senhor. Sabemos que existem muitas coisas ao redor do mundo, muito conhecimento que é verdadeiro, muito conhecimento falso. Então ajuda-nos a nutrir só o que é verdadeiro. Guia-nos nessa caminhada. Perdoa nossos pecados e acrescenta a nossa fé em Ti. Pelo doce nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Pessoal, até a próxima. Obrigado por ter nos assistido até agora. Tchau com o sentimento de até logo. A gente se vê mais tarde em outro vídeo. A gente vai voltar a ajudar o capítulo 3. A gente espera ter você aqui. Dando tchau. O beijo do gordo. Tchau. Literalmente. Pessoal, até a próxima, hein? Tchau.